porque a guerra continua a mobilizar líderes mundiais. Dessa vez, os representantes da União Europeia se reuniram para discutir pausas humanitárias em Gaza. A gente confere os detalhes dessa reunião com a correspondente em Paris, Priscila Asbeck. Os líderes europeus se reuniram em Bruxelas nesta quinta-feira pela primeira vez de forma presencial desde os ataques feitos pelo Hamas em 7 de outubro. Os líderes europeus foram unânimes em condenar os ataques feitos pelo Hamas, mas não conseguiram consensos além disso. Enquanto alguns países europeus, dentre os 27 que formam o bloco europeu, falam sobre o direito de autodefesa de Israel de forma mais incisiva, outros falam sobre a necessidade de proteção do povo palestino. Um assunto central nas discussões é a pausa humanitária para que sejam enviados recursos, mantimentos, itens básicos à população da faixa de Gaza e também para a libertação de reféns. Havia uma discussão sobre se o texto da declaração final dessa conferência feita pelos líderes europeus traria o termo pausas humanitárias no plural ou no singular, porque no plural significaria que essas pausas seriam feitas justamente para envio de ajuda humanitária e para libertação de reféns. Mas uma pausa no singular significaria um cessar-fogo e alguns países europeus são contrários a um cessar-fogo porque acreditam que isso pode garantir uma vantagem num contra-ataque mais forte do Hamas. Então essa foi uma das discussões centrais, mas agências de notícias tiveram acesso a trechos de como que deve ficar esse texto final e eles dizem o seguinte, que no texto o Conselho Europeu diz que expressa a sua mais grave preocupação com a deterioração na situação humanitária em Gaza e apela a um acesso de ajuda humanitária contínuo, rápido, seguro e sem entraves. Também diz que a União Europeia vai trabalhar em estreita colaboração com os parceiros da região para proteger os civis, garantindo que essa assistência não seja utilizada abusivamente por organizações terroristas. Esse trecho faz referência ao fato de que a União Europeia chegou a suspender a ajuda humanitária à população da faixa de Gaza. Um porta-voz tinha falado que a União Europeia faria essa suspensão no início da guerra. Depois o bloco europeu voltou atrás e disse que continuaria fazendo essa ajuda humanitária, mas faria uma revisão sobre como esses recursos estavam sendo enviados à população palestina para que não acabassem financiando atividades terroristas. Priscila Asbeck, de Paris, para a CNN Brasil. Lorival Santana ontem já tinha dito que nessas perspectivas de diplomacia, quem poderia sair na frente com uma ação mais crível, numa ajuda de termos um possível, pelo menos a esperança de um cessar-fogo, seria o presidente francês Emmanuel Macron. Continua assim, Lorival? Sem dúvida, veja, isso é histórico. Foi a França que possibilitou que Israel chegasse à bomba nuclear. É uma parceria, um apoio muito forte. Lembremos que no período do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, a França esteve sob um regime nazista, o regime de Vichy, e fez a resistência contra esse regime. Então, a França também tem uma história de combate ao nazismo e existe essa ligação, sem falar na comunidade judaica na França, que é muito importante. Então, por outro lado, a França tem ligações históricas com o mundo árabe, como, infelizmente, inicialmente como um colonizador, sobretudo do norte da África, e com uma presença também no Líbano, por exemplo, enfim, em várias partes do Oriente Médio também. Então, é natural que a França exerça esse papel e que é um papel um pouco mais sem, digamos, as ciladas, as dificuldades políticas internas que o Joe Biden enfrenta, porque o Joe Biden é alvo de acusações do Trump e dos republicanos de que ele abandonou Israel, de que ele fez um acordo com o Irã e de que ele abandonou a Arábia Saudita e assim por diante. Então, ele está na defensiva, o Joe Biden, né? E o Macron não, já passou por eleições, né? O Biden tem reeleição no ano que vem, daqui a um ano. O Macron não, já passou por eleição, está pacificado, consegue se movimentar, é um líder importante da União Europeia, talvez hoje o principal líder da União Europeia com a saída do Reino Unido. O outro líder importante, sem dúvida, é o Olaf Scholz, da Alemanha, que também esteve em Israel e, aliás, disse que Israel é a razão de ser da Alemanha, uma frase extremamente forte.